Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Plongé. E hoje a gente está aqui para conversar sobre cinema italiano. E para a gente falar de cinema italiano, eu trouxe um convidado muito especial aqui, que eu acompanho há bastante tempo, Tony Vendramini. Ele é um dos cofundadores do podcast Cinema Italiano e ele é um dos participantes ativos do podcast Filmes Clássicos, né? Então, tanto que eu acabei conhecendo ele lá direto nos Filmes Clássicos. E aí eu queria começar agradecendo o Tony de novo aqui por ter topado falar com a gente, por ter topado conversar um pouco sobre o cinema italiano, um tema tão rico que a gente pode conversar aqui, que é um tema, na verdade, para uma hora é pouco, né? Porque, de fato, a gente se debruça a vida inteira para conversar sobre esse tema e muito mais que isso, né? Então, Tony, queria agradecer primeiro, falar que eu tô muito feliz de conversar com você e acho que ninguém melhor do que se apresentar do que você mesmo, né? Se apresentar. Oi, Victor, tudo bem, cara? Poxa, olha, eu que fico muito feliz, fico, muito contente mesmo de receber o seu convite, é um grande prazer. Conversar sobre cinema é sempre muito prazeroso, né? Sobre o cinema italiano, para mim, ainda mais. Já sei que você também gosta muito, tem até um sobrenome bem significativo sobre isso, né? Então é sempre um prazer, cara. Fiquei bem feliz mesmo. Eu fico feliz quando eu sou chamado para conversar sobre cinema, para algum podcast. Fico feliz também quando a gente recebe alguém lá no podcast Cinema Italiano, porque a ideia eu acho que é essa, né, cara? É a gente poder conhecer pessoas que têm os mesmos gostos, que podem conversar sobre um tema que é tão nichado, né, cara? A gente pensa assim, cinema já é uma coisa bem complicada da gente achar alguém que queira se aprofundar, falar mais, aí se pensa no cinema italiano, puxa, mais difícil ainda. Então, quando a gente encontra alguém que tem esse mesmo gosto, que tem essa mesma vontade de aprofundar, de debater, discutir, poxa, eu fico muito feliz, né? Participar aqui contigo, conversar contigo é um prazer. Eu sou jornalista, sou aqui do Rio de Janeiro, comecei em rádio, atualmente trabalho na televisão, trabalho na Rede TV, não trabalho em uma editoria específica, cubro todas as editorias que você possa imaginar, de polícia, política, comportamento, economia, enfim, tudo, esporte, tudo eu faço cobertura. Claro que a principal pegada aqui é o Factual no Rio de Janeiro, você já imagina que não é fácil, né? Não falta assunto, aqui sempre tem muito assunto, às vezes com um pouco de perigo, com um pouco de emoção, mas tudo bem. E, cara, eu sou cofundador, como você falou, sou cofundador do podcast Cinema Italiano, junto com o Alexandre Cataldo. Conheci o Alexandre através do podcast Filmes Clássicos. Pô, nos conhecemos e bateu de imediato, porque ele também fala italiano, né? Na época eu estava começando a estudar, ele também fala italiano, ele também gosta de cinema italiano, pronto, né? Veio a ideia, vamos fazer o podcast Cinema Italiano. E aí fui participando algumas vezes lá do podcast Filmes Clássicos e a gente foi paralelamente desenvolvendo esse trabalho no podcast Cinema Italiano que, me dá um grande prazer e já me rendeu algumas emoções, né? Poxa, a gente conseguiu entrevistar o Juliano Montaldo, né? Conseguimos entrevistar a Chiara Rapatini, que é a viúva do Monicelli. Não pode dizer que ela não gosta que diga que ela é viúva, né? Ela é uma artista plástica muito conhecida, uma grande artista, mas enfim, ela foi companheira do Monicelli. A gente conseguiu algumas entrevistas bem legais que me emocionaram muito. Acho que é isso, minha apresentação é essa. É televisão, trabalhei em rádio e atualmente estou aí nesse podcast Cinema Italiano e estou com uns amigos também no podcast Filmes Clássicos. Eu acho que na verdade é bem isso que você estava falando, porque quando você gosta de alguma coisa, por exemplo, cinema, geralmente quem gosta muito de cinema é meio maluco mesmo, né? Igual o Truffaut falava, assim, porque gosta muito de se aprofundar e é verdade, é muito difícil você encontrar gente que tem um mínimo de repertório para às vezes você ter uma conversa legal mesmo, né? E eu acho que é legal do trabalho que vocês fazem, o podcast do cinema italiano e o podcast Filmes Clássicos, é que, na verdade, quando eu comecei a me interessar, eu queria consumir conteúdo disso, né? Eu queria achar algum canal no YouTube, algum podcast falando sobre isso, me aprofundar mais. E aí acabou que, de primeira, eu achei o podcast Filme Clássico, né? Porque eu acho que ele tá há bastante tempo. E quando eu encontrei, na verdade, foi até engraçado, porque eu pensei assim, né? Eu tinha encontrado algum outro podcast que falavam sobre isso, né? E eu queria me aprofundar, e tinha umas coisas muito legais, tipo, um conteúdo bem bacana, assim, bem aprofundado. E eu falei, na hora que eu coloquei pra dar play, eu ouvi o primeiro episódio, eu acho que foi sobre
Acho que foi do Heitor Escola, se não me engano. Acho que você participou, inclusive. E Isso. aí eu ouvi, eu falei, nossa, que é muito legal. Tomara que não tenha acabado. Porque, geralmente, quando eu começava a ouvir, geralmente a galera começa a fazer, como tem várias, né? Várias pessoas, inclusive, que já participaram de vários podcasts sobre isso. E acabou, né? Porque, de fato, é um trabalho mesmo, né? É um trabalho, querendo ou É, não. não, é super, pesquisa super profunda, né, cara? A gente não conhece tudo aquilo que a gente está ali falando quando a gente vai fazer uma gravação, porque, poxa, senão a gente não faz mais nada da vida, né? Porque é muita informação, o cinema é vastíssimo. E o cinema italiano também é vasto, tem muita coisa para conhecer, muita coisa para estudar. Poxa, você vê, eu tô nessa pegada aí com o Alexandre já há alguns anos. Cara, tem coisa que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não faço ideia. E normal, beleza, porque é realmente um universo. E o Alexandre faz um trabalho muito legal também, né? De procurar as fontes, sabe? De pegar os livros, de chegar nos filmes. E aí a gente consegue ter acesso a um material que, se a gente não falasse italiano, por exemplo, a gente não conseguiria, não chegaria, não conseguiria ter acesso. E é uma pena, né? Porque tem muita joia, tem muita coisa bacana que está escondida por conta da barreira da língua, cara. É uma pena isso. Mas você me perguntou também como é que eu comecei esse gosto pelo cinema italiano, e eu vou te falar, eu sempre gostei muito de cinema, né? Eu sou da geração do videocassete. O videocassete chegou lá em casa, pô, foi uma sensação nos anos 80, a gente começou a ver muito filme, mas eu era muito ligado ali, claro, eu era garoto nos filmes comerciais, né, e tudo mais. Veio a adolescência, eu comecei a ver algumas coisas, eu era jovem ali, já tinha visto algumas coisas de cinema italiano, mas eu comecei realmente a pegar um interesse quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em telejornalismo e eu tive aula de linguagem cinematográfica. Tive um professor fantástico chamado Lécio Augusto Ramos, lembro até hoje sobre o nome dele inteiro, porque ele era um professor muito bom. E ele me apresentou Roma Cidade Aberta, cara. Ele levou lá Roma Cidade Aberta, mostrou, falou do neorrealismo. E, cara, eu fiquei fascinado naquilo, né? Fiquei, cara, pô, esses caras fizeram um filme sem nenhuma condição. Pô, tinha uma galera ali que não era ator, por locação, porra, na rua, né? Filmar na rua, com o resto de filme, contando ali uma questão atual, sendo abordada ali uma questão atual. Então eu fiquei fascinado naquilo. Já tinha visto algumas coisas até então, Viagem do Capitão Tornado, já tinha visto, enfim, alguns poucos filmes italianos. Mas ali foi realmente que deu o start, né? E aí mais pra frente, quando eu comecei a estudar o idioma em 2019, poxa, aí eu mergulhei, comecei a ver tudo que eu podia de cinema italiano. E cara, que legal, sabe? Que universo fantástico que eu descobri, porque o cinema italiano tem uma característica que eu acho muito importante, que pra mim é a grande deixa para quem ainda não conhece correr para conhecer. É um cinema muito diverso, muito diverso. Assim como a Itália é um país diverso, o cinema italiano é muito diverso. Tudo que você procurar, você vai encontrar no cinema italiano e com excelência. Então, se você quer filmes de autor, pô, o que mais tem, você vai lá, busca lá um Fellini, um Antonioni, pode buscar que você vai encontrar bastante coisa, um Visconti. Pô, tem lá o neorrealismo, que é uma coisa fantástica. Mas, cara, o cinema de gênero italiano também é muito legal. Então você tem no cinema italiano um faroeste muito bacana, você tem a comédia italiana, que é um gênero todo próprio também, porque eu adoro. Você tem terror, você tem o giallo, né, um suspense. Então você tem ficção científica. Cara, você tem de tudo. Os italianos fizeram de tudo um pouco. Então isso que eu acho que é legal. Não tem como você sair insatisfeito de um mergulho no cinema italiano. O que você está procurando está lá. É só você saber onde procurar. Você falando de neorrealismo, né? Acho que, pelo menos pra mim, a introdução também foi justamente pelo neorrealismo, né? Até pelo peso que tem, o peso histórico, né? É o que você estava falando, como eles fizeram aquilo, né? Então, acho que é engraçado, né? Que o cinema tem muito isso. Na verdade, a arte em si tem muito isso. Que ela, de fato, é uma representação do tempo que a gente tá vivendo, né? Ela é basicamente... tudo que tá acontecendo, a pessoa pega e o fazer artístico dela é baseado no tempo que ela vive, né? Então, a gente pensar que naquela época o Rossellini ele faz essa trilogia, né? A trilogia de guerra dele lá.
e você vê do jeito que ele produz e como ele faz. Tem até um fato curioso que eu tava pesquisando, que eu não sabia, que eu fui descobrir pesquisando de fato pra conversar com você, que o Fellini é um dos É, roteiristas, né, do filme, que eu achei isso, muito legal isso, né? E ele é isso, um... exatamente. E é muito legal. E é muito legal ver também, além disso, né, é que tem muito esse intercâmbio, parece... Intercâmbio, mas tem muita essa interação dos diretores italianos conversando em si, né? Eles têm muita troca, assim, parece, né? Então, o neorrealismo, pra mim, ele foi um choque mesmo. Não sei se você teve a sensação quando você viu a primeira vez também em Roma Cidade Aberta, porque parece muito um documentário, né? Aí você vai se aprofundar e entender que Um tem... cine-jornal, né? A gente pode dizer que parece muito um Exatamente. cine-jornal. Exatamente isso. Ele, por trazer... Ele, na verdade, deveria ser obrigatório em aulas de história, né? Esse filme. Os três, na Exato. verdade, né? Porque, de fato, ele contribui muito. E eu acho que... É que hoje em dia, talvez colocar pra uma pessoa que não seja tão interessada, ele seja um pouquinho lento, né? Tem um pouquinho de barreiras. Mas, pensando na carga histórica que ele tem mesmo, assim, nos três, né? De fato... Ele, pelo menos pra mim, eu sinceramente, acho que você pode até falar um pouco disso, que é, antes do neorrealismo, tem coisas que a gente que merecem atenção, nossas. Tem coisas, cara. Tem muita coisa que merece atenção. Esse é, inclusive, um problema. É um pouco difícil de falar, porque, caramba, como é que a gente pode admitir que no fascismo, né, um período de exceção, que eu acho que todo mundo repudia, né, a gente não concorda de maneira alguma com o fascismo, mas é um período em que o cinema floresce na Itália. Houve um investimento muito forte no cinema, inclusive Cinecittà foi construída, né, lá pelo Mussolini, pelo filho dele, que era um apaixonado por cinema também, né? O cinema foi entregue na mão do filho dele. Tudo bem, né? Tinha muito filme boboca lá, os Telefone Bianchi, né? As comédiazinhas que eram justamente para disfarçar os problemas, né? Que nós sabemos que existiam, mas o povo precisava de um certo escapismo e muita coisa boboca foi produzida também. Mas, cara, a Itália tem um cinema, por exemplo, lá dos filmes colossais, lá do início do cinema, porra, Cabiria, né? Você tem depois a invenção do divismo. Cara, o divismo é uma criação italiana, que depois foi incorporado por Hollywood. Pô, o Colossal também acabou sendo uma influência para Hollywood. Então você vê como as coisas também, né, são feitas de troca. A gente pensa muito em Hollywood, mas o cinema italiano lá no princípio também influenciou Hollywood. E aí você tem bastante coisa legal. Tem um período meio obscuro ali que o cinema não está indo muito bem na década de 20, lá no começo do fascismo, mas depois houve um investimento maciço. Existe a frase do Mussolini, né? Il cinema é l'arma più forte. O cinema é a arma mais forte. Então havia assim um investimento, havia assim filmes de propaganda fascista, que são interessantes de ver, tá? Claro, a gente não concorda, mas é bastante legal de estudar, de ver esses filmes. E tem filmes, alguns diretores tinham uma certa liberdade, não era como no nazismo, por exemplo, que havia um acompanhamento mais próximo do que estava sendo produzido, uma censura mais forte. Ali, em alguns momentos, alguns diretores tinham alguma liberdade para produzir algumas coisas bem legais. Então, sabe, e na boa, todo esse pessoal que depois trabalhou no neorrealismo, que nós conhecemos e hoje, porra, nós adoramos, eles trabalharam para o cinema fascista, eles já estavam lá, né? Não que eles concordassem, mas eles precisavam trabalhar, eles estavam na indústria, eles colaboraram. O próprio Rossellini fez 3 filmes aí para as Forças Armadas italianas, pô, né, propaganda de guerra. E esses caras levaram esse conhecimento, levaram esse investimento que eles tiveram, que eles receberam, também para depois fazer alguma coisa maior, mais grandiosa e contrária àquele período terrível, né? Então, é muito frequente quando a gente pega pesquisadores italianos, a gente ficar com a seguinte impressão: caramba, antes do neorrealismo não teve nada, não tem nada de legal antes do neorrealismo, joga tudo fora, porque esse foi um movimento oficial, né? Olha, a partir de agora, o que tinha antes não existe mais. Vamos focar do neorrealismo para cima. O Pasolini disse que, com muita propriedade, eu acho, que a Itália começa a se perceber como um país. A gente tem um país recentíssimo, né? A Itália é um país recentíssimo, unificado aí tem 100 e poucos anos, né? Mas é um país recentíssimo, uma república mais recente ainda.
Pasolini dizia uma coisa: a Itália começa a se perceber como um país a partir do neorrealismo, né? Então, por aí a gente já vê como o movimento realmente tem toda uma influência sobre a nação em si. E uma coisa que eu acho bem interessante também no cinema italiano, como você falou, né, é a questão da história. Eu acho que poucos países no mundo conseguem produzir um cinema em que você consegue estudar a história tão bem quanto o cinema italiano. Cara, a história tá ali em todos os filmes. Você estuda a história da Itália pelos filmes italianos. Então eu acho que tem isso, mas tem coisa bacana assim antes do neorrealismo, vale muito a pena conhecer. Porque é justamente o que você falou. Quando você vai procurar, pesquisar, de fato, parece que começa no neorrealismo, né? Mas, de fato, eu realmente não conheço muita coisa antes por causa de, acho que talvez, de acesso à informação, assim, que traga algo que fale... Ah, uau, eu fiquei... tipo assim, eu sei algumas coisas, mas nada me pegou. Falei assim, puta, eu quero assistir, eu quero ver, sabe? E aí sempre levava pra essa parte do neorrealismo. Aí começa, né? Porque tem uma coisa que é interessante também, italiano e francês, eles têm uma correlação, né? Por causa que o cinema francês, ele serve de inspiração pro cinema italiano. E o cinema italiano serve de inspiração pro cinema francês. E aí, essa escadinha. E dentro disso tem um aspecto que as pessoas falam muito, os pesquisadores, como vão estudar sobre isso, que é a influência do Renoir dentro, de fato, do neorrealismo, né? E é muito interessante justamente esse ponto, porque a gente começa a ir puxando pra trás e a gente vai vendo que, tipo, puta... o pai do Renoir era o Jean-Pierre Renoir, que era o pintor, sabe? Então você vai vendo que vai tudo puxando, que era amigo do Zola, que era, putz, aí você vai pensando, tipo assim, é tudo um movimento que foi acontecendo, e aí calhou que acabou a guerra, a Itália veio, abraçou sobre fazer as melhores coisas, sobre fazer os melhores filmes sobre isso, conseguiu, de fato, absorver isso e tomar como... Porque eu imagino que naquela época, né, de fato... A Itália devia ter perdido muito senso de nação, né? Por causa do pós-guerra. Precisava entender, mais ou menos. Tanto que eu acho que o Rossellini... Mas eu acho que é isso que você falou. Acho que talvez o Pasolini... Eu acho que o De Sica, na verdade, ele começa a trazer o que é o seu italiano pós-guerra, sabe? Tipo, o italiano é isso. E aí até uma pergunta que eu queria te fazer é... Quando você... Cursos de cinema, qualquer coisa, todo mundo fala muito do Ladrões de Bicicleta, né? O filme, talvez seja o filme principal, todo mundo fala. Mas, na minha opinião, Humberto D é muito melhor do que Ladrões de Bicicleta. E eu queria saber de você, dentro disso, né? Se alguém que quiser começar a entender o neorrealismo mesmo, você falaria pra pessoa, pô, começa de fato com a trilogia de guerra do Rossellini, aí você vai se aprofundando, ou você acha que dá pra começar com o De Sica já, e a gente, se bem que eles são meio contemporâneos, né, um é 45, 48, mas o que você acha? O interessante disso é o seguinte, até a importância da relação também com os franceses. O neorrealismo, é importante frisar isso, tá? O neorrealismo não é exatamente um movimento. Esses caras não se reuniram ali depois da guerra, falaram assim, olha, vamos traçar aqui o que é neorrealismo, as nossas diretrizes são essas, a nossa estética é essa, a nossa linguagem vai ser essa, isso aqui vai ser neorrealismo. Não. Esses caras se viraram com o que tinha, com o que podia fazer, para levar os filmes para a tela. Mas não foi uma coisa coordenada, é isso que eu quero dizer. Ninguém combinou como seria o neorrealismo. Eles fizeram com o que tinha e... se tornou a gente pode dizer, um movimento, porque aquilo ali aconteceu simultaneamente, com a mesma ideia. Veio o Rossellini lá com Roma Cidade Aberta, a gente considera esse o marco inicial do neorrealismo, mas antes dele ainda veio o Visconti com o Obsessão. Existe uma discussão muito grande aí entre os especialistas sobre qual é o primeiro filme neorrealista, se é de fato Roma Cidade Aberta, que é oficialmente considerado o marco inicial do neorrealismo, ou se é a Obsessão do Luchino Visconti. Cara, se a gente for discutir, se for começar a conversar com outros historiadores, com críticos, vai aparecer fatalmente alguém citando ainda um outro filme, sabe? Porque, como eu disse, não foi uma reunião e os caras decidiram como ia ser. Aquilo ali aconteceu porque aquelas eram as condições, era como dava para fazer. E o que é curioso, as pessoas no final da guerra estavam de saco cheio de ouvir falar de guerra. Elas não queriam aquela, sabe, aquela
aquela tristeza, aquela ideia de miséria, da violência que a Itália tinha atravessado e estava atravessando ainda a questão, mas em ruínas, né, cara? Muitas cidades ficaram em ruínas. Então, muitos desses filmes não foram exatamente bem recebidos. Quando chega um momento do neorrealismo ali que os caras estão de saco cheio, eles realmente não querem mais saber. E aí, sabe quem é que vai receber bem esses filmes? Os franceses. O reconhecimento vem dos franceses. Isso eu acho bem curioso. Eu acho que não tem assim muito por onde começar a assistir o neorrealismo. Eu acho que por onde você começar, você vai começar muito bem, porque os filmes são muito bons. Talvez começar pelo Roma Cidade Aberta seja algo bem legal, porque por ser o considerado o marco inicial, né, o marco inaugural do neorrealismo. Mas, cara, eu também não vejo problema em começar por um Ladrões de Bicicleta, que pra mim é um filmaço também, Obsessão. Cara, enfim, tem muitos filmes. Agora, você tocou em um, ou A Terra Treme. Pô, A Terra Treme é fantástico, filmaço, cara. Talvez seja um pouco mais complicado, porque a pessoa que vai começar a ver neorrealismo talvez não esteja acostumada a esse neorrealismo tão puro de A Terra Treme, né? O Roma Cidade Aberta, você ainda tem ali um Ana Magnani, né? Você ainda tem ali atores de verdade, alguns atores, mas outros ali são não atores. Mas eu não vejo problema nenhum em começar por qualquer um desses filmes. Eu acho que por onde começar tá muito bom. Mas você pegou no meu calcanhar de Aquiles, porque eu acho Humberto D, cara, um filme fantástico. Eu já falei diversas vezes lá na gravação do podcast, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu sou um chorão, cara. Eu choro à toa. Eu vejo os filmes, eu me emociono, eu não consigo segurar. Humberto D é um filme que faz chorar à toa. Aquela cena que tem dele com vergonha de pedir a esmola, aquilo ali acaba comigo, cara. Aquilo ali me desmancha. E aquilo é uma realidade, né? Porque, caramba, aliás, é uma realidade super atual, né? Porque a aposentadoria é uma coisa complicada até hoje. E aí você vê um cara que dedicou a vida inteira ali ao funcionalismo público de um país, porra, se vendo ali numa situação, né, reduzido à miséria, que não consegue pagar um teto para morar. É muito tocante, cara. E são diversas histórias assim do neorrealismo que acabam tocando muito. Eu acho que essa cena, principalmente, na verdade, esse filme inteiro, né? Acho que quem não chora, ou quem não, pelo menos se sente emocionado, não tem coração mesmo, porque ele é muito tocante, né? O Ladrões de Bicicleta também é bem tocante, né? Ele traz uma carga também que pensa que, tipo, a premissa dele já faz você ficar triste. Tipo, a pessoa quer trabalhar, ela pode trabalhar quando a bicicleta é roubada. Tipo, pô, é o único jeito de ela conseguir. E acho que é bem legal. Um dos pontos, né, do neorrealismo é os não atores, né? Que é muito legal isso. Geralmente eles pegavam as pessoas ou que eram muito parecidas com aquilo que eles estavam retratando, ou pessoas que eram aquilo mesmo que estavam retratando, né? E eu acho que isso dá um peso, né? Quando você descobre, na verdade, a primeira vez que eu vi Roma, Cidade Aberta, eu não sabia disso. Mas aí eu soube depois que eu reassisti. Eu acho que saber isso dá outro peso na obra. Porque você pensa assim, isso, igual você falou, isso é um retrato de um período histórico que a gente viveu, sabe? Que por mais que a gente, sei lá, não queira viver de novo, que é uma vergonha tudo isso que tá acontecido, mas a gente, como humanidade, a gente chegou nesse ponto, sabe? E ver isso, acho que no cinema também, é um jeito de... É meio protesto mesmo, assim, de fato, do cineasta falar, ó, o que a gente passou. E olha que vergonha isso, tipo, um idoso, ele se dedicou a vida inteira pra funcionários públicos e ele não consegue sobreviver e ele tem que pedir comida. Pô, tipo assim, é o ápice da falta de humanidade mesmo, de fato, da gente falhar como ser humano, né? E aí dentro disso que você tá falando, eu acho que algum nome que a gente chegou a citar aqui, que eu acho interessante, que aí eu não sei, mas pelo menos parece pra mim que aí é uma virada de chave, mas é algo que transforma o cinema italiano, é quando o Fellini começa a fazer filme e o Pasolini também, né? Eles são dois cineastas que eles dão virada assim mesmo, né? Na verdade, pra voltar, uma coisa que eu acho interessante pra falar, que eu esqueci que eu tinha lembrado, o Truffaut e o Godard, todo mundo, o Bazin, todo mundo, eles eram completamente apaixonados pelo Rossellini. Inclusive, o Truffaut foi assistente dele, né? E tudo que ele fez, ele falou assim, tudo eu agradeço tudo. Tanto que tem um texto dele que ele fala que o maior cineasta que já existiu no mundo é o Rossellini, sabe? Na época. O neorrealismo, cara, ele é muito influente, né? Eu diria que ele é um dos pais do cinema moderno. Talvez o neorrealismo e a Nouvelle Vague, né? Sejam os pais do cinema moderno.
Então você vai ver a influência do neorrealismo em diversos movimentos, em novas ondas aí dos cinemas mundiais. Aí, pô, você vai ver vários filhotinhos do neorrealismo, como eu e Alexandre costumamos brincar, né? Mas o curioso, olha a história aí, né? Você falou do Ladrões de Bicicleta, olha a história, um pouquinho de história aí. Ali a gente vê, por exemplo, que a bicicleta, que pra gente é um transporte ou um lazer, né? Na época não era só um transporte ou um lazer. Na época ela era uma ferramenta de trabalho e que quem não tivesse essa ferramenta de trabalho não trabalhava. O cara não tinha como se virar, não tinha como ganhar dinheiro. E no Roma Cidade Aberta, você falou aí que pegavam não atores, ou então atores que tinham alguma semelhança ali com o que estava sendo representado, mas o Roma Cidade Aberta tem uma coisa bem curiosa, né? Porque os atores de verdade que tem ali são a Anna Magnani, já uma prestigiadíssima atriz, vem lá também do Varietà, né? Do teatro e tudo mais. E ela faz um personagem dramático, a Pina, aquela cena da corrida também, que ela acaba metralhada, cortante, cara. Aquilo ali, quando eu vi pela primeira vez aquilo, eu pensei, caramba, eu fiquei assim, sem reação, né, com aquela cena. E tem o Aldo Fabrizi, né, cara, que era um humorista. E você coloca o Aldo Fabrizi, o Rossellini coloca o Aldo Fabrizi ali no papel de um padre. Tem até algumas tiradas de humor ali que são até muito peculiares do Fellini, né? Você se sente ali que tem um dedo do Fellini, tem um dedo do Aldo Fabrizi, tá, algumas pegadas de humor ali na história, mas o Aldo Fabrizi era um ator cômico, mas era quem estava disponível para fazer. Você imagina, neorrealismo, vai fazer um filme, não tem estúdio, não tem, a Tinititá tá arrasada, tá destruído, em ruínas, não tem filme, os atores estão indisponíveis, cara, pega quem tá disponível, quem tinha disponível lá era o Aldo Fabrizi, era a Anna Magnani. Então, tem essa peculiaridade. Mas é isso, ensina ali a história, né? A história está presente nos filmes. Exatamente. Exatamente isso, né? E voltando, acho que os anos 50 mesmo da Itália, quando a Itália começa a industrializar, o PIB começa a aumentar, talvez nesse momento os cineastas, né, os autores, eles pensaram que eles poderiam falar sobre outras coisas também, se dar liberdade para poder falar outras coisas que talvez naquela época do pós-guerra, ali nos anos 40, eles não poderiam, assim, abordar. Na verdade, não é que eles não poderiam, eles poderiam, mas acho que eu digo assim, eu acho que estava tão latente na cabeça deles que eles precisam exacerbar de alguma forma, que aí a forma de fazer artístico, de fato, como uma coisa de tirar de dentro, né, de você tirar isso de você e colocar na tela e passar por isso. E aí, anos 50, até o Fellini, igual eu tinha falado, o Fellini, ele já fez muitas coisas, né, assim, ele, uma pessoa que, ele participou de um monte de projeto, ele, de fato, foi roteirista de várias coisas, né? O Pasolini também. Aí eu queria também ouvir de você. Pra mim, o Pasolini é um pouquinho mais complicado de assistir do que o Fellini. Porque a primeira vez que eu assisti o Evangelho segundo Mateus... Segundo São Mateus. São Mateus. Esse filme, na verdade, eu tava no MUBI uma vez, passando assim, aí tava lá disponível, eu falei que ia sair de catálogo, eu falei, vou assistir. Gostava já do Pasolini de algumas coisas. E eu vou falar a verdade que eu fiquei super impactado com ele, mas eu achei um filme bem difícil de assistir, sabe? E aí, acho que do Fellini eu tive um pouco mais de facilidade pra assistir algumas coisas com ele. Foi um pouco mais palatável, né? E você sente isso também, ou você acha que é uma concepção, acho que de cada um assim mesmo? Pasolini eu acho mais complicado, sim. Mas eu acho que depende muito. Por exemplo, tem uma piada interna nossa lá no podcast. Eu acho que foi o Sérgio que foi começar a assistir o Fellini e ele decidiu começar pelo 8,5. E aí a nossa piada interna é, cara, não se começa a ver Fellini pelo 8,5, porque o cara vai ficar perdido, o cara vai achar aquilo, sabe, que droga é essa que eu tô vendo, né? E aí é um pouco complicado. Pô, cara, sei lá, de repente tem outros filmes do Fellini também, tipo Julieta dos Espíritos, assim, que são um pouco mais difíceis, assim, vamos dizer. Mas existem outras coisas realmente mais palatáveis, como você falou, e principalmente na fase inicial ali, você pega lá Noite de Cabiria, quer dizer, tem coisas ali que você começa a ver e que você vai levando e vai muito bem, e aí você começa a entrar na cabeça do cara, né? Começa a ver um pouco do cinema do cara. Quando chega lá na frente, você vai ver 8,5, você já tá um pouco mais preparado pro que é o cara e tudo mais. Vale ler um pouco também. O Pasolini, eu senti dificuldade em alguns filmes também, cara. Você já viu Pocilga, não? Não, nunca vi. Cara, eu confesso pra você, assim, de coração, confesso pra você que eu vi e não assisti nada, não entendi nada, cara.
Foi um filme que eu realmente achei bem, bem difícil, bem complicado. E eu gosto do Pasolini, tá? Eu acho, primeiro, ele é um intelectual, foi um intelectual brilhante, né? Tem muita coisa legal do Pasolini. E segundo, o Pasolini tem uma característica que eu adoro. Ele era um provocador. Ele era um cara que não tinha medo de colocar o dedo na ferida. Totalmente subversivo. Ele era um cara que incomodava esquerda, direita, igreja, rico, pobre. Todo mundo detestava o Pasolini porque ele tinha essa característica de colocar o dedo na ferida. Era um cara indesejado, realmente não era um cara querido por ninguém. Mas, na minha opinião, a minha visão de arte, a visão particular, e não sei se você concorda, mas a minha visão de arte é que não existe arte se não for provocativa, cara. Eu acho que a arte, de uma certa forma, ela tem que provocar. Ela tem que trazer reflexão. Ela tem que ser subversiva. Ela tem que ter aquele toque ali que vai gerar a reflexão, que vai gerar, de certo modo, a polêmica, o debate, né, a conversa em cima daquele tema. E Pasolini foi um gênio para fazer isso, né? Ele realmente era um cara muito polêmico. Não, exatamente, eu acho que, igual você falou, acho que tem alguns diretores de cinema que você precisa estudar um pouquinho. Você precisa ser, é igual amaciar o carro, né? O motor do carro. Você precisa começar devagarzinho, acelerando, acelerando. Na verdade, acho que foi o primeiro filme que eu assisti mais aprofundado, assim, de cinema italiano, foi do Fellini, né? Famacorde, né? Porque foi um festival de cinema que teve aqui em São Paulo que eles estavam trazendo pra passar em película de novo. Pô, foi incrível, né? E aí eu assisti Noite Americana, do Truffaut, um dia, e foi um sábado e domingo eu assisti Famacorde. E foi uma experiência que, pra mim, foi... Acho que eu comecei a entender também um pouco sobre o cinema italiano, dessa parte de nostalgia, né? De querer contar um pouco sobre a sua própria história, né? E eu acho que, dentro disso, o cinema italiano, ele tem uma proposta de falar um pouco sobre... Os diretores têm uma proposta de falar um pouco sobre eles. Eu acho que eles têm um dedo mais, tipo... Eles têm um pouco mais de zelo no roteiro, ao ponto de falar assim... eu quero botar minha marca pessoal dentro dessa obra aqui. Eu não deixo, sei lá, um produtor vir aqui e falar assim, tira isso, coloca isso, coloca isso. Acontece, com certeza acontece. Mas eu acho que eles têm um pouquinho, eles batem mais na mesa e falam assim, eu quero fazer isso. E eu acho que, quando eu vi o Amacorde do Fellini, eu acho que ele é um pouquinho depois, né? Ele é um pouquinho posterior dele, é mais pro final entrado assim, mas mais pro começo do final da carreira dele ali. E eu acho que foi justamente... Por isso que talvez pra mim a sensação de mais palatável mesmo. Mas eu acho que o Pasolini talvez é isso. Como ele é uma pessoa... Ele era todo o oposto, né? Ele era comunista, ele era gay, ele foi expulso. Aí ele foi lá e ele falava e ele colocava o dedo na ferida e ele fazia. Então é um ponto, né? De a gente pensar... Acho que é exatamente isso que eu sinto também. De arte, às vezes, precisa ser um pouco incômoda, né? E eu acho que o cinema italiano, eu não sei se você concorda, eu acho que ele tira a gente também um pouco do espectador passivo e ele faz a gente ser um espectador um pouco que tem que interagir com o filme. E aí sim, você não pode... Porque às vezes vai assistir um filme de Hollywood e aí você para, você relaxa. Você, eu vou assistir aqui agora e beleza. Na minha visão, acho que o cinema italiano, muitos dos diretores, você precisa um pouquinho de vontade mesmo. Você precisa sentar e falar assim, eu vou assistir esse filme. Não, talvez não seja a melhor experiência de todos, talvez não seja o mais relaxante de todos, não vai ser o sábado à noite aqui que eu vou relaxar, deixar meu cérebro derreter, mas vai ser uma coisa que vai me acrescentar ou talvez mudar. Você sente isso também? Cara, eu concordo. Eu acho que no cinema de autor é muito isso, e em muitos casos, até nos gêneros, tem isso, sabe? Essa questão de contar a própria história. O Fellini fazia muitas referências à infância e juventude dele em Rimini, né? Você tem outros diretores que fazem também essa referência, mas é curioso que isso existe sim. Você precisa entrar um pouco na cabeça dos caras. E até destaco também, tem um gênero muito particular que exige uma certa preparação para a gente poder entrar, que é o do cinema político italiano. A Itália tem um cinema político muito forte, tem vários nomes muito, muito legais, o Francisco Rosi, Hélio Petri, você pega aí um Marco Bellocchio mesmo, né? Marco Túlio Giordana, assim, mais recente, né? Mas ali
a Itália tem uma história política muito conturbada, teve lá os seus anos de chumbo também, com atentados por grupos terroristas, tanto à direita quanto à esquerda, e isso faz, né, isso exige do telespectador que não é italiano, que não está inserido naquela história da Itália, exige um certo estudo, um certo conhecimento prévio, entender o que estava acontecendo naquele momento, o contexto da época. Isso nem sempre é fácil para a gente, às vezes a gente precisa consultar, pesquisar um pouquinho. E aí quando a gente pesquisa, descobre o que estava acontecendo e vê como o cara está fazendo referência àquelas histórias, né? Como ele está explorando aquelas histórias, a coisa flui bem melhor. Mas eu concordo contigo, tem isso sim. Eu acho que em alguns diretores você precisa entrar na cabeça do cara para começar a entender o que ele está fazendo, a perceber o que ele está querendo te contar, o que ele está querendo te dizer. Assim, indo um pouquinho pra frente, né? Chegando nos anos 60, mais ou menos ali, o Sergio Leone. Tá aí um diretor que aí eu também vou confessar. Eu não sou muito fã de western. Não é um gênero muito que me agrada, né? Não é um gênero muito que me pega. Eu já assisti, claro, por um Piada de Dólares, tem uns conflitos, mas confesso pra você que eu gosto, mas assim, eu gosto talvez me forçando um pouquinho a gostar, pra falar que gosta. Não sei se me pegou muito, né? Porque eu acho que começa um cinema que ele é um pouquinho mais... Ele é bem fantasioso, né, de fato, uma história. Mas eu acho que ele tem coisas muito ricas. Tem, traz... O Spaghetti Western traz... Ele é referência até hoje para as produções de western que a gente tem, né? Você, dentro desse gênero, né, lá nos anos 60, você também gosta, tem interesse, porque eu acho que o western também é uma coisa, ou você gosta ou você não gosta. Eu não conheço muitas pessoas que, eu assisto, mas eu sei lá, não sei se eu gosto ou não gosto. Eu acho que é uma coisa, ou você gosta muito, ou você, não sei se você também, ou você tenta gostar igual eu. Cara, eu vou te falar que eu adoro, tá? Eu adoro o western e gosto muito do western italiano, né? O spaghetti western, como ficou conhecido até de uma forma um pouco pejorativa, né? Os críticos torciam muito o nariz para esses filmes, né? Pros espaguetes, pros gialli, né? Pros filmes de gênero italiano, pra comédia italiana. Os críticos torceram o nariz pra comédia italiana também. E, no entanto, são gêneros muito bem sucedidos. Eu adoro o Sergio Leone, eu acho Era Uma Vez no Oeste um filme primoroso, acho que é obra-prima, tá? A trilogia lá dos dólares, né? O Três Homens em Conflito, Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais. Cara, aquilo ali... Esses são os filmes que me fizeram gostar de western, né? Então, assim, eu tenho eles num pedestal. Eu amo esses filmes. E eu acho que esses filmes, com o passar do tempo, mesmo aqueles que criticavam, que torciam o nariz, eles passaram a ser reavaliados e aceitos como filmes de qualidade, sabe? Isso aconteceu em todos os gêneros. Até no Giallo, que também teve muito crítico torcendo o nariz e depois viu, não, pô, esse cara aqui... Teve diretor que resgatou muito desses filmes. Cara, o Tarantino faz isso, né? O Tarantino pega muitos desses filmes, e ele gosta muito de cinema italiano, ele pega muitos desses filmes e ele acaba trazendo para os filmes dele e fazendo com que outras pessoas descubram e reavaliem e vejam, não, isso aqui é legal. Cara, graças ao Tarantino, muita gente descobriu o Sérgio Martino. Então, assim, esse cinema de gênero da Itália eu acho fabuloso, cara. Eu acho muito legal. E eu sou fãzaço do Sergio Leone. Eu lembro até hoje que... E outra coisa, né? Vamos dizer aqui, não tem como você resistir à trilha sonora de um Ennio Morricone, né? Principalmente nos filmes de faroeste. Eu lembro até hoje que eu tinha uns 18, 19 anos e aí eu vou ter que parecer velho, né? Eu entrei numa loja de CD, não tem mais loja de CD, olha só. Entrei numa loja de CD, cheguei lá num setorzinho ali dos CDs em promoção, eu comecei a passar assim, fui passando, pum, aí apareceu lá um CD do Ennio Morricone, as músicas de filmes de faroeste. Eu falei, pronto, é esse aqui que eu vou levar. E levei, cara, aquilo ali rodou no meu carro, assim, até abrir outro buraco no CD, que eu ouvi. Então tem coisas muito legais, eu acho o gênero, assim, muito bom. Eu acho que a Itália tem um excelente cinema de gênero. Tem algum filme que você me recomendaria pra ver de western, assim, sem ser do Leone? Tipo, que talvez eu
mudasse a minha opinião, mas eu acho que é só por gosto pessoal mesmo, nem por nada. Mas tem algum outro filme sem ser o Sérgio Leone, algum outro diretor que se destaca? É interessante também ver até as variações que vêm depois do Spaghetti. O que acontece é o seguinte, né, cara? Quando as pessoas quando o western começa a declinar na Itália e é preciso inventar algo novo, uma curiosidade que eu vejo assim no cinema italiano, de gênero e no faroeste, é que em determinado momento o western italiano começa a decair e aí é preciso inventar algo novo, né? Criar algo novo. E aí, quando o western declina, o que vem, né? Os italianos criam Trinity, né? O Bud Spencer, o Terence Hill, e aquilo também é um sucesso, né? Não sei você, mas assim, eu na adolescência acompanhava muito na televisão os filmes do Bud Spencer e Terence Hill. Então eles vão sempre renovando, e é curiosa essa verve cômica que o italiano tem. Tudo deriva muito da comédia, né? E que vai remontar justamente ali a comédia italiana. Cara, todos os diretores que a gente estudou da comédia italiana falavam isso. Eles chegavam pro produtor e a frase que eles mais ouviam é: mas isso faz rir, né? Faz rir, isso faz rir, filma. Pode fazer. Mas você me perguntou de outro diretor assim bacana de conhecer no faroeste italiano, Sergio Corbucci, né? Django é um diretor muito bom de conhecer. Enzo Castellari, enfim, tem coisas bacanas para explorar, para conhecer no faroeste italiano. Cara, eu recomendo que dê um mergulho. Assim, é interessante. Tem gente que acha que os italianos fizeram faroeste, se não igual, até melhor do que os americanos. Talvez seja um exagero, mas eles fizeram muito bem. Eu acho que eles fizeram filmes bem legais. Né, com certeza. E tem também uma questão de evolução da linguagem mesmo que o Sérgio Leone fez com o Cinescope, né? Ele começar a usar aquele take que ele usava de mostrar o olho, aquilo também mudou e moldou também as formas que as pessoas, os diretores começaram a fazer cinema também, né? Porque aquilo é uma linguagem que até então não era bem utilizada, nem tinha, na verdade, e quando ele usou, ele criou um novo jeito de fazer filme, né? Que isso também é um ponto de você conseguir mudar a linguagem cinematográfica. Um diretor, ele tem a capacidade de mudar uma linguagem que já existe, sabe? Principalmente essa parte de câmera mesmo, né? E de take, de ângulo, e coloca ali, coloca aqui, aumenta, foca no olho com uma tela grande, então... Isso é demais, né? Esse close do Sérgio Leone, né? O close é lá Sérgio Leone. Porra, cara, eu fiquei fascinado quando eu vi pela primeira vez esse close no Lee Van Cleef, que tem aqueles olhos muito marcantes, né? Aquele angel face. E aquilo ali me deixou fascinado quando eu vi também pela primeira vez. Agora, cá entre nós, o nosso Sérgio Leone também deu uma bela plagiada lá no Kurosawa, né? Deu, com certeza. No Yojimbo, deu Yojimbo, de malandro, né? Uhum. Achou que ninguém ia perceber. Pô, tem um japonês lá fazendo um filme assim, vou fazer também. Esse deu mal. Não tinha internet. Esse deu mal, mas enfim, o filme dele também é muito bom. Sim, e aí você puxou também falar um pouco de giallo, né? Cinema de gênero, essa parte de terror. O Argento mesmo também, talvez, ele é um dos principais cineastas de terror que já existiu, assim, né? Principalmente na hora de linguagem mesmo. Também confesso que é um cinema que eu nunca me aprofundei muito. Vi as coisas do Argento também, assim, por cima. Principalmente Suspira, eu vi, porque eu vi também o recente. O recente eu achei mais ou menos, o dele é ótimo. Mas confesso que também nunca me aprofundei, mas sei da importância que tem dentro do cinema, né? E aí, Você gosta do giallo? É um cinema que te interessa também? Cara, eu adoro. Eu costumo dar uma separada do giallo entre giallo e horror. Por exemplo, eu acho que o Suspiria ele é mais pro horror do que necessariamente pro giallo. Eu acho que do Argento, o giallo tá no Pássaro das Plumas de Cristal, tá no Gato de Nove Caudas, no Quatro Moscas sobre Veludo Cinza, Prelúdio para Matar, que eu acho fantástico. Tá? Eu até gosto mais do Prelúdio para Matar do que do Suspiria. E tem outros diretores também que eu acho que vale muito a pena conhecer, né? O Mário Bava, né? Pegar lá o Seis Mulheres para Assassino, que muita gente considera o primeiro giallo, né? Oficialmente, muita gente considera aí o primeiro giallo. Eu acho um filmaço também. Eu citei aqui o Sérgio Martino,
Cara, o Sérgio Martino tem os filmes que foram resgatados pelo Tarantino e que eu acho muito bons. O Estranho Vício da Senhora Ward, Torso. Torso é um filmaço, é muito bom. Tem uma parte do Torso ali no final, quando o assassino entra na casa. Cara, aquilo ali é cinema puro, porque não tem diálogo. Ali tu só vê a ação, é só som e imagem, sabe, cara? Aquilo ali é fantástico. E outros, A Cauda do Escorpião, Todas as Cores do Medo, No Quarto Escuro de Satã. Tem um outro diretor também que é muito, muito bom, é o Lúcio Fulci. Esse, às vezes, dá uma exagerada na mão também, tem muito gore, né? Mas ele tem filmes bem legais. Entre outros filmes, cara. É um gênero que vale a pena também dar uma olhada. O Ventre Negro da Tarântula é um filme que eu gostei muito, de um diretor chamado Paulo Cavara. Enfim, tem uns filmes bem legais de diálogo, cara. Eu gosto muito de ver. Tem algum movimento, tipo, de cinema também que é parecido? Ou foi uma coisa muito pontual que aconteceu na Itália, assim? O Giallo, ele tem algumas influências do crime alemão, né? Aliás, eu falei aqui do inaugural do Giallo, né? Que é o filme do Bava, mas muita gente considera que o primeiro Giallo, na verdade, é um filme chamado Aquele Caso Maldito. É isso aí. É isso. Aquele Caso Maldito. É um filme do Pietro Germi, de 1959, que ele já tem elementos de giallo. Assim, a gente pode dizer que é um proto-giallo, né? É um proto-giallo. E é um filmaço, tá? Esse é um filme que eu recomendo a todo mundo que conheça, que procure esse filme, porque a montagem desse filme, cara, o ritmo que esse filme tem é uma coisa alucinante. Ele te prende ali do início ao fim, ele vai te prender realmente, vai te dar um monte de pistas falsas, né? Que é uma característica muito comum do Giallo. E eu acho que vai surpreender muita gente por ser um filme que merece a atenção e é pouco falado. E aí o Giallo vai receber essa influência aí do crime, ou crime, não sei direito como pronuncia, alemão, e ele vai influenciar mais tarde os filmes de slasher dos Estados Unidos, né? O Giallo é o que dá origem ao slasher americano. Inclusive, o Banho de Sangue do Mario Bava, cara, ele foi decalcado lá pro Sexta-feira 13, pros filmes do Jason, né? Então é muito curioso ver que no Giallo já tem, por exemplo, algumas coisas que vão aparecer no slasher, como sexo como pulsão de morte, né? Como uma coisa punitiva pro jovem. Isso é muito frequente nos gialli. Entre outros elementos, o ponto de vista do assassino, né? Aquela câmera subjetiva. Então são coisas que vão passar de um movimento para o outro. Então, sim, é o que a gente estava conversando aqui no começo do nosso papo, né, cara? Na verdade, o cinema, os cinemas vão se alimentando um do outro, né? Vão pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, outro de outro país, outro de outro filme. E aí alguém sempre acaba criando alguma coisa nova em cima, né, sob a influência de alguma coisa anterior. Exatamente. E aí, pegando, acho que bem isso que você tá falando, chegando mais pros anos 90, né? Começa, eu acho que, ali pros anos, acho que é 1988, Cinema Paradiso, né? Que eu acho que é um marco de muita gente ser apresentado, de fato, pro cinema italiano, né? Porque é um cinema que marcou uma boa parte, foi a volta de, acho que ele ganhou o Oscar em 90, ele lançou em 88, e aí em 89 ele lançou de novo, e aí em 90 ele ganhou porque o Oscar foi em 90, acho que foi essa ordem. E aí ele trouxe também uma visibilidade pro cinema italiano que tinha perdido um pouquinho na última década, e ele volta com tudo, e ele volta com um filme que é sobre cinema, né? Ele tem duas narrativas, mas ele é sobre cinema, e eu acho que ele pega muito no coração de quem realmente gosta de cinema, por toda a história do Toto ali, né? Ele fica apaixonado, e aí, pô, ele conhece o cinema, e o cinema vira a paixão dele, ele quer fazer parte daquilo, ele tanto quer fazer parte daquilo que ele vira diretor de cinema, né? Mas eu acho que um ponto que tem dentro desse filme, que é uma coisa que é uma curiosidade minha, que eu nunca entendi, eu acho que você é a melhor pessoa pra perguntar, qual que é a importância das crianças no cinema italiano? Quase todos os filmes que eu me recordo de cabeça, assim, tem algum papel de criança que é o principal, sabe? Mas com certeza. A gente conseguiu um documentário que é só sobre crianças no cinema italiano.
É curioso isso realmente, né? E elas estão presentes realmente em todo lado, né? Xuxa, o Ferroviário, Cinema Paradiso, como você já citou. Cara, praticamente Ladrões de Bicicleta. Cara, tudo. Tudo tem Alemanha no criança. Zero, tudo tem criança. Tudo, Alemanha no Zero. Mas assim, eu acho que tem uma. Muitas vezes nesses filmes tem uma questão da perda da inocência, né? No pós-guerra, a criança precisava perder essa inocência muito cedo, né? E não deixa de ser cativante também, né? Uhum. Para você ter uma identificação ali, você ter uma certa empatia com a história que está sendo contada, pô, a criança é ideal. Mas aí agora eu que vou te fazer duas perguntas. No Cinema Paradiso, você viu a versão do diretor, não? Nunca A vi mais e longa? ouvi o podcast de vocês, eu nunca vou ouvir. Você vai ver. Não veja. Não veja. E a outra é Você Chora no Final? Não, aham. Eu acho que a parte. Na verdade, a hora que eu mais me emociono, na verdade, é quando Alfredo pega fogo. Sendo bem sincero. Ah, Porque eu juro que eu não tava esperando isso quando eu assisti. Eu achei que era um filme levinho, né? E aí, a vez que ele pega fogo, e é aquela parte que ele tá contando a história do soldado que foi esperando a mulher lá, e ele mostra o rosto dele e o olho dele foi pra dentro. Me emociona porque eu não tava esperando isso, e eu acho que o Alfredo, ele é a pessoa que pega o Toto na mão depois, né? E traz ele pro cinema, sabe? Tipo, e todo mundo teve uma pessoa assim, eu acho, pelo menos na visão, todo mundo teve alguém, ou alguém que, não precisa nem ser conhecido, mas alguém que admirava, gostava de cinema, que te apresentou o mundo, sabe? E quando abre o cinema pra você, é um novo mundo, outro. E a parte. E esse filme, na verdade, ele. Boa parte dos filmes que tem de diretores falando sobre o cinema, ele é uma inspiração. Você vai assistir Babylon lá, do Damien Chazelle, novo. Ele é chupinhado completamente a última parte desse filme. Você vai assistir até o Fablemans lá do Spielberg. Também ele fala ele também tem alguns takes que é muito parecido, sabe? Então, eu acho que ele é a base, de fato, de um cinema de pessoas querendo falar sobre cinema. E é muito legal quando as pessoas falam, é porque aí tem o ponto, né? O cinema francês, como ele tem um jeito diferente de falar sobre cinema. Por exemplo, Noite Americana do Truffaut é outra visão. É a visão já do Truffaut dentro do cinema fazendo um filme. Então você vai ver como que tá no filme. E ele fala uma parte dentro do Noite Americana que me marcou muito, que ele fala que tem uma hora, ele tá narrando, né? O Truffaut mesmo, ele atua e ele narra, ele é o narrador do filme. E ele fala uma hora que tem um momento do filme que você tá gravando que todo mundo vira só meio que uma família. Quando todo mundo vira uma coisa só ali. Como uma peça de teatro mesmo, que não importa o ator, a atriz, o espaço. O que importa é o que tá sendo encenado ali. E eu acho que são duas visões complementares de ver o cinema, eu acho. O cinema francês e o cinema italiano tem duas visões, duas lentes, qualquer diferente, mas acho que se complementam muito, principalmente nessa questão do amor ao cinema, né? E aí eu acho que a diferença principal, assim, pensando nesses maiores, o Romero fala disso, o Bazin fala disso, mas eu acho que o cinema italiano, ele fala muito do amor pelo cinema. Porque, por exemplo, acho que no filme do Sorrentino, que é o Mão de Deus, que é o último que ele lançou, que eu acho que é basicamente que ele conta a história dele quando ele era de Nápoles, porque ele se apaixonou do cinema, e ele vai acho que é no set do Antonioni ou do Rossellini, não lembro quem era, e ele fala muito da paixão que ele sente pelo cinema, né? E eu sinto que o cinema italiano, ele tem muito esse apego à nostalgia e a nostalgia em gostar de cinema. Porque aí também tem, como é um povo muito sofrido, principalmente pós-guerra, talvez era o único jeito da pessoa se abster um pouco da realidade é ir no cinema, sabe? Tipo, é um momento da pessoa conseguir relaxar um pouco, pensar em outra coisa. Você sabe que eles disputam aí a paternidade do cinema, né? A Itália e a França. A França, porque a França tem lá, oficialmente são os irmãos Lumière. A Itália diz que muito antes dos irmãos Lumière, nas feiras itinerantes já tinha lá Aquele aquele aparelho, lá, né? Que rodava, exatamente. Tá. Então, assim, tem disputa, eles nem se bicam muito. Tem um filme muito legal, não sei se você já viu, do Escola, chamado A Família. Não. La Família. Cara, eu nunca vi. Eu amo esse filme, esse filme é o seguinte, né? Na verdade, ele conta a história de uma família, começa com uma família posando para foto, e aí você vê o passar dos anos dentro daquela mesma casa,
né? E aquelas pessoas vão envelhecendo, novos membros da família vão nascendo, e você vê o passar dos anos dentro daquela casa, você acompanha a história da Itália dentro daquela casa com o passar da família, até chegar no final que tem uma nova pose para foto, já com os primeiros personagens idosos e os outros personagens, crianças que nasceram depois, enfim. Mas o que eu ia falar é que é curioso que tem uma cena, tem um momento em que o Gassman recebe, eu não lembro se é o cunhado, eu acho que é o cunhado dele, que é francês. E aí eles discutem o tempo inteiro. O Gassman mal-humoradíssimo no filme, personagem mal-humorado, e ele discute o tempo inteiro com o francês, porque ele detesta franceses. Tem uma rivalidade ali entre Itália e França. É muito engraçado, muito divertido. Esse filme é muito bom, cara. Recomendo muito. É uma coexistência, né? Cada um, puxa o outro, e aí no fim ninguém fala que é... Se bem que os franceses, nesse caso, assim, eles realmente, pelo menos no neorrealismo, eles sempre batem na tecla, que é um movimento muito importante pra moldar o cinema, né? Mas eu queria voltar a falar do Cinema Paradiso, porque eu sei que é um dos seus filmes favoritos, né? Isso, e eu acho sem dúvida. Que esse filme, eu acho que você acha que ele é um bom filme pra ser introduzido ao cinema italiano? Cara, eu acho que a pessoa que não conhece nada de cinema italiano vai assistir Cinema Paradiso e não vai pescar muitas referências. Assim, eu acho que não tem hora pra ver, tá? Se você quiser ver Cinema Paradiso, veja agora, porque vai se emocionar do mesmo jeito. O filme não depende de um conhecimento prévio para assistir cinema italiano. Ele é um filmaço se você pegar sem conhecimento de cinema italiano nenhum. Mas, depois de alguns anos, você rever o filme já com algum conhecimento de cinema italiano, se torna uma experiência completamente diferente, porque você começa a reconhecer cenas, você começa a reconhecer os pôsteres dos filmes que aparecem ali, sabe? Se torna uma experiência diferente. Não precisa, que eu digo, não precisa ter não precisa ter esse preparo antes de assistir Cinema Paradiso. Mas se você rever o filme... Cinema Paradiso também tem uma coisa muito legal, que a gente estava falando como o cinema mostra a história da Itália, e o Cinema Paradiso também mostra a história da Itália, porque aquilo que mostra no filme, no começo, cara, aquilo era a realidade de todas as cidadezinhas, né? Todos os paesini que tem na Itália, que é a igreja, o cinema paroquial, né? O cinema funcionava na igreja ali, e o sacristão era quem cortava os filmes, quem fazia a censura, né? Das cenas de beijo, das cenas mais quentes, a praça como ponto de encontro, né? Daquelas pessoas, a igreja também como ponto de encontro. Aquilo ali é a história, cara. É a história de como a sociedade se organizava, se encontrava, se via, né, naquela época. Isso também está presente. Tem uma cena engraçada que tem um doido da praça lá, que ele fica falando, a praça é minha, a praça é minha. E ele, a primeira vez que ele aparece é no momento meio de tensão, né? Tipo, ele dá uma quebra. E você tá assistindo e você fala, tipo, e do nada fica um doido. Você fica, mas o que é isso que tá acontecendo, né? Eu acho que tem muito isso do cinema italiano também, de alguns filmes, de alguns diretores. A Marcori eu senti bastante isso, que tem uma quebra, né? No meio da tensão tem um negócio que te puxa, aí você dá uma quebrada, fala, o que tá acontecendo, sabe? Acho que isso é bem interessante. Tá? E aí acho que Cinema Paradiso, assim, nem vamos entrar nele muito a fundo, porque acho que ele vale, e tem um podcast de vocês que é incrível, acho que tem umas 2 horas incríveis, e vocês mesclaram com as falas do filme, com a trilha sonora, que também é do Ennio Morricone, é incrível, é um podcast, né? Podcast maravilhoso, assim, recomendo pra todo mundo ir lá e ter um deleite de 2 horas, porque é muito legal o papo que vocês têm, é muito legal também a edição que vocês fizeram. E dentro disso, aí já trazendo, de fato, pra modernidade mesmo, assim, aí queria puxar do meu xará, o Bernardo Bertolucci, né? Eu entendi o que era o cinema da Itália, né, de fato, por causa do meu sobrenome, por causa do diretor, que as pessoas correlacionavam, né? E, curiosamente, ele é da mesma região, da mesma cidade que minha família é, se ele é meu parente, não sei. Ele é de Parma, né? A minha família é da Emília-Romana ali também, né? Então, é mesma galera. Nunca tive contato com ele, porque ele morreu também, não dava mais pra ter. Talvez um dia, se eu for lá, eu tento bater na casa de algum filho dele e falar assim, tudo bem, primo? Mas queria falar um pouquinho sobre esse, porque eu acho que ele tem uma internacionalização do cinema italiano, né? Porque ele começa a trabalhar com muitos atores que não são italianos. E aí eu acho que ele eleva para um patamar, eu acho que ele é muito uma Hollywood dentro do próprio cinema italiano, que ele tem alguns pontos, por exemplo, tem um filme dele que eu gosto muito, né, que é Shelter in Sky, que é de 1990, que é com o John Malkovich, eu gosto muito desse filme, né, e eu acho que esse filme, ele
ele meio que se destoa muito do que, pelo menos do que tava vindo no cinema italiano, e ele faz meio um drama Hollywood mesmo, melodrama. O filme é ótimo, o filme é muito bom. Eu sinto que ele é diferente também. Sinto que ele dirigindo, ele é diferente. Tanto O Último Imperador também é uma epopeia, é um filme de quase 3 horas. Você sente que o Bertolucci tem essa internacionalização mesmo do cinema, assim, mais italiano, com um pouco do traço, mas ele também tem muito do cinema mais comercial de Hollywood? Vale lembrar também o Último Tango em Paris, né? Concordo contigo, apesar de não ter... Esse filme que você citou do Bertolucci eu não conheço, eu não vi, tá? Não assisti. Mas eu assisti O Último Imperador também, eu já vi, acho um filmaço. E vale lembrar, cara, O Último Imperador é um filme que tem locações, né? Usou como locações a Cidade Proibida, em Pequim. E isso só aconteceu, ele só conseguiu filmar na Cidade Proibida, que pra época, não sei, você tem quantos anos, ô Victor? 28. Ah, você é novo, você não é dessa. Eu tenho 40, eu vou fazer 47 daqui a 2 semanas. Então, na minha época, ter imagem da Cidade Proibida era uma coisa assim absurda, porque a China era um lugar impenetrável, era um lugar assim que a gente imaginava, né? Então, ter imagem da Cidade Proibida era uma coisa absurda. Quando eu vi esse filme, e eu vi muito antes do meu interesse pelo cinema italiano, depois eu acabei revendo, depois que eu tive interesse eu acabei revendo, mas eu vi esse filme muito antes do meu interesse por cinema italiano. Quando eu vi aquelas imagens eu fiquei louco, fiquei alucinado, achei demais aquilo. E isso só foi possível porque antes o Juliano Montaldo conseguiu, junto ao governo lá na China, realizar imagens na Cidade Proibida para a série dele sobre Marco Polo. O pioneiro disso aí foi o Montaldo. Montaldo foi para lá, precisava filmar Marco Polo, uma minissérie, né, para Rai. Tem até disponível em DVD aqui no Brasil. Foi lançado e eu acho uma série fantástica. E depois, essa entrada que o Montaldo consegue, o Bertolucci consegue também entrar, segue os passos e consegue fazer esse filme lá na Cidade Proibida. Mas eu concordo contigo, cara. É um diretor já com uma pegada mais internacional, né? A Itália também sempre mandou muitos artistas para Hollywood, né? A Sofia Loren foi, né, cara? O Mastroianni também era um ator internacional, fez muitos filmes em outros países, inclusive no Brasil. Então a Itália mandou também lá os seus representantes para o cinema estrangeiro. Alguns não quiseram ir, é engraçado, né? A gente está produzindo um episódio... Quem foi que não quis ir, cara, que recusou? Porque tinha que falar... Porque não sabia falar em inglês? Bom, cara, eu vou me lembrar, mas teve um ator que... Eu tô lendo agora. Teve um ator que teve a chance de ir e não foi porque ele simplesmente não queria. Ele preferiu ficar na Itália mesmo e é isso que eu quero. Não vou aproveitar essa chance. A Europa ali, o circuito da Europa, né? Ele tem uma visibilidade que... Beleza, Hollywood hoje é a maior, né? Beleza, tem Bollywood lá, tem muita gente que assiste, mas a gente pensar assim, no Ocidente, né? Hollywood ainda é a mais vista. Para pensar em questão de festivais, visibilidade, você tá na Europa, tá na Itália, é um lugar pra você estar também, né? Não é tipo assim, talvez o Rodrigo Santoro que pensou, pô, vou fazer tudo pra ir lá porque eu quero ter visibilidade. Eu acho que é uma coisa que, tipo, eu acho que faz sentido o ator querer ficar lá, né? Faz todo sentido, você tem razão. E eu já ia esquecendo de citar uma outra internacional, Ornella Muti, né? Que foi Bond Girl, né? Foi Bond Girl. Então, assim, a Itália também levou muitos atores, muitas atrizes para fora do país, né? Até dentro disso, né? Pensando agora mais, chegando pros anos 2000, pra gente também encaminhando pro fim, o cinema italiano contemporâneo, nosso contemporâneo, assim, dos anos 2000, se você me pergunta, eu penso sempre no Sorrentino, né? Eu sempre venho... A primeira pessoa que vem na minha cabeça, eu acho que é ele. Justamente, eu acho que pelo filme, o primeiro filme, na verdade, que eu assisti dele, de fato, foi A Grande Beleza, né? Que ganhou o Palmo de Ouro. Eu gostei, mas eu prefiro, igual eu falei, A Mão de Deus lá, que é a história dele, de fato mesmo. Que é quando ele conta a história dele em Nápoles, e a família dele morre numa tragédia, enfim. É bem legal, porque é um cinema paradiso moderno, assim, a visão dele. Mas A Grande Beleza eu também gosto, assim, mas, sendo bem sincero, não é uma coisa que eu fico, tipo, que me pega ao ponto de eu querer rever, sabe? Eu não sei se você
sente isso também. Não sei se você tem alguém que você gostaria de citar desse cinema mais contemporâneo, dos anos 2000 pra cá. Tem um do Bertolucci que é legal, que eu gosto também, né? Que é o Sonhadores, The Dreamers, que inclusive ele dirige em francês. Mas do cinema contemporâneo, tem um outro também que é Gomorra, né? Que é legal. Sim, Que é legal. que é bem interessante. Mas um puta filme, assim, me diverti bastante, bem tenso. É do Garrone, né, se não me engano o nome dele, do diretor. Matteo Garrone. Matteo Garrone. Eu achei um pouco violento, né? Acho que, tipo, é uma proposta diferente. Mas, se eu fosse te falar, de fato, uma pessoa que vem na minha cabeça, primeiro, sobre cinema contemporâneo italiano, dos anos 2000 pra cá, seria o Sorrentino. Você tem outras pessoas que você gostaria de citar? Ou... Tenho, sim. Antes, você falou aí que o Sorrentino faz essa referência a Nápoles e citou também que é muito frequente no cinema italiano esse tipo de revisita às origens e tudo mais. E é muito importante citar como Nápoles é explorado no cinema italiano, né? É incrível porque muitos napolitanos no cinema italiano são marcantes no cinema italiano. Você tem aí Eduardo De Pipino, você tem o Totò. A gente não falou do Totò, que é o maior humorista da história da Itália. Nós estamos produzindo agora um episódio sobre o Totò. Eu acho ele fantástico, né? Chama Antônio de Curtis, ou De Curtis. Acho que ele foi um ator bem importante. A própria Sofia Loren, que dizia, não sei se ela ainda diz, né? Mas ela já disse que não é italiana, que ela é napolitana, que ela se expressa melhor em napolitano do que em italiano. Então, Nápoles faz parte de um imaginário para o italiano e para o cinema italiano, que é muito culturalmente muito importante, do teatro, né, do teatro napolitano. Então tá muito presente. Mas dos mais recentes, você citou o Sorrentino. Eu te perguntei se você gostou da Grande Beleza, porque é uma outra piada interna também que nós temos. Eu e Alexandre fazíamos juntos a aula de conversação com um professor, e esse professor chamava a La Grande Bellezza de La Grande Schifezza. Schifezza é nojeira e tal. Ele detestava o filme do Sorrentino. E, de fato, esse é um filme que tem muita gente que não gosta. Por isso que eu perguntei. Eu gosto do filme, mas tem muita gente que não é muito chegada nesse filme, não. Um filme recente, não, já nem tão recente, é engraçado, né? O que eu falo recente é um filme de 2000. Mas Os 100 Passos do Marco Túlio Giordana, pra mim é um filmaço, cara. Eu adoro esse filme. É um filme que conta a história do Peppino Impastato, né? Um comunista que enfrentou a máfia lá na cidade dele. Uma história real, né? Uma história real. E ele usava a emissora de rádio da comunidade para poder fazer os discursos dele. Enfim, ele acabou assassinado. Ele ia concorrer às eleições, acabou assassinado. Eu acho esse filme muito bom. E esse filme tem como música tema, e aí vai uma dica de música, né, pra gente não parar só no cinema. Ele tem como música tema uma música de mesmo nome, Cento Passi, que é de autoria de uma banda chamada Modena City Ramblers. É uma banda declaradamente de esquerda, que faz show todo 1º de maio na Itália, que tem um disco muito legal, Appunti Partigiani, ou seja, anotações partigianas. São canções, né, que fazem referência aos partigiani. Cara, conheçam essa banda, que ela é muito legal. Peguem, eu sei, né, é difícil para quem não domina o idioma, mas peguem as letras, façam a tradução, joga ali no Google Tradutor, dá uma olhada, porque as letras são muito legais. Tem uma das canções do Modena que eu acho muito bacana, que é Il Sentiero dei Nidi di Ragno. É a trilha do ninho, dos ninhos de aranha. É uma música inspirada num livro, do primeiro livro do Ítalo Calvino, que conta a experiência dele, claro, de uma forma ainda que meio fantasiosa, né? Mas conta a experiência dele junto aos partigiani, né? O Ítalo Calvino escreveu essa memória e tudo mais. E aí tem essa canção nesse álbum. E o Modena faz então essa música pro filme. É bem legal. Se acessar no YouTube, tem o clipe, tem tem cena do filme. Os 100 Passos. Esse filme é um filmaço, cara. Eu adoro esse filme. Marco Túlio Giordana. É bom diretor também. É dele. Eu tô pensando aqui até tem um outro filme que
Sangue Pazzo. Esse filme é de 2008, também é do Marco Túlio Giordana, tá certo? E ele conta a história do Oswaldo Valente e da Luísa Ferida. O Oswaldo Valente e a Luísa Ferida foram atores expoentes do cinema fascista. Tá? E em determinado momento, esse filme eu não achei até hoje com legenda em português. Tá? Chegou em determinado momento, quando o fascismo já tá em queda, que os aliados estão subindo para o norte da Itália e eles estão encurralados, a indústria do cinema precisa sair de Roma e precisa fugir. E eles escolhem o Vêneto, eles vão para o Vêneto. Muita gente não acompanha, né? Esses grandes nomes que a gente conhece não acompanham, não vão junto com os fascistas. Mas Oswaldo Valente e a Luísa Ferida foram, e eles tentam alcançar a indústria do cinema lá no Vêneto, só que os partigiani acharam eles primeiro, então eles morreram fuzilados. E esse filme conta a história deles, ele era um casal, né? Esse filme é muito bom, muito bom. Eu gostaria muito de ver esse filme lançado aqui no Brasil, com legenda em português. Eu só achei até hoje o filme em italiano. Acho que tem até legenda em italiano, que já facilita um pouquinho, né? Mas eu queria muito ver esse filme lançado em português, ele é bem legal. A gente acabou não falando apenas, eu queria acrescentar esse detalhe, porque seria uma injustiça a gente esquecer de falar da Vida é Bela, né? Que é um filmaço, né? Com o Benigni. A grande questão aí só é se ele... Não sei o que você acha, né? Se for justo ele vencer o Central do Brasil ou não. Mas, assim, é um filme que me pega demais. Eu gosto muito desse filme. Ele, igual você falou, ele tem uma certa linguagem mesmo que lembra muito neorrealismo, né? Mesmo não sendo atores, né? Mas, de fato, sim, ele tem uma... Ele passa, principalmente na questão... Eu acho que o cinema brasileiro tem um pouco disso também, né? Eu tô passando aqui, de ele conseguir expressar a realidade do Brasil de uma forma que, pelo menos pra gente e pelo outro, sem muito caricata. Claro que tem as coisas meio caricata, mas a maioria dos filmes tem traz um pouco de humanidade pra gente, quais são os nossos dores e pesares do dia a dia, assim mesmo, né? Abordar temas sociais, né? Que a Itália fez isso com excelência, e fez isso, inclusive, sabendo rir de si mesmo, né? Porque a comédia italiana é isso, né? É um modo que os diretores encontraram para ironizar os próprios italianos, para rir de si mesmo, né? E o público comprava essa ideia, né? Os italianos riam daquele ridículo exposto na tela. Exato. E é isso, né? O tema é tão rico que vocês têm um podcast sobre ele, deve fazer inúmeros, infinitos programas, né? Mas pra finalizar, Tony, eu queria te perguntar uma coisa. Pra você, se você pudesse indicar um filme pra uma pessoa que quer começar a entender um pouco mais, ou se aprofundar, ou entrar no cinema italiano, cinema feito na Itália, de fato, né? Caramba, essa é uma pergunta tão difícil, né? Porque sempre que alguém me pede uma recomendação de um filme, eu tenho dificuldade porque a gente precisa conhecer, eu acho que a gente precisa conhecer um pouco do perfil da pessoa, precisa conhecer um pouco, saber o que a pessoa está procurando para poder ter uma experiência satisfatória, porque às vezes eu posso recomendar aqui um baita filme, mas que a pessoa não está interessada em ver aquilo no momento. Eu acho que essa é uma pergunta bem complicada, mas assim, se vai começar a assistir pensando de uma forma bem genérica, eu acho que Roma Cidade Aberta está de bom tamanho, porque a gente pega um momento histórico, pega o neorrealismo, a pessoa já vai começar a entender o que é neorrealismo, como esse movimento é marcante, influente, por que ele é importante, e eu acho que a partir do neorrealismo você consegue puxar vários fios para você chegar ao que é o cinema italiano. Pode ser o Roma Cidade Aberta, pode ser o Ladrão de Bicicleta. Eu acho que começando por um desses dois, o caminho tá bom. Mas tem outros também. Como eu disse, acho que depende muito do que a pessoa está procurando para assistir, do que ela está preparada para ver, das expectativas em cima dos filmes. Mas assim, de primeira, eu acho que vai satisfazer de qualquer maneira esses dois filmes. Então, Tony, queria te agradecer muito por participar com a gente. Eu queria te parabenizar pelo trabalho também, falar que eu sou um fã, eu ouço dos dois podcasts. Eu acho que, principalmente, agradecer porque, para quem ama cinema, muitas vezes a gente pode se sentir um pouco sozinho, né? Porque às vezes é meio sozinho, porque não é todo mundo que vai querer sentar do seu lado assistir um filme
super cabeçudo do seu lado, e ter pessoas falando sobre isso, ter pessoas debatendo, faz a gente sentir parte que a gente tem um amor sobre algo que é muito maior que a gente, né? E que de fato une muitas pessoas para falar sobre o tema, mas como você falou no começo, é um tema um pouco nichado, né? Então queria te agradecer, queria falar para você se despedir da gente, deixar redes sociais onde as pessoas te encontram, e mais uma vez te agradecer. Victor, eu que agradeço, pô, um maior prazer. Primeiro, por poder conversar aqui, por poder te conhecer. Segundo, por você ouvir lá também o nosso podcast, prestigiar. Um grande prazer, uma grande honra. E a conversa foi muito boa, foi muito legal. Minhas redes sociais, só procurar Tony Vendramini, tanto Facebook, Instagram, Twitter eu não uso tanto, mas tá lá também Tony Vendramini, só procurar que me encontra. E, cara, foi um prazer. A gente se esbarra, a gente conversa mais, a gente troca mais ideia. Pô, é muito bom agora fazer mais um amigo, mais uma pessoa que gosta tanto do cinema italiano. E é sempre bom conversar, cara. Muito obrigado mesmo por esse papo, por essa conversa. E valeu, valeu. Tony, obrigado, gente. Até a próxima e valeu!